Glória a Deus, Shalom, bom dia. Shalom, shalom, bom dia. Senhora linda. Ora, Pai, em nome de Jesus, queremos colocar diante de Ti as nossas vidas, nossos corações, nossa casa, nossa família, Pai. Sabemos, ó Rei da Glória, que esse é o dia do teu descanso, Senhor, para nós, de maneira dobrada, Pai, de maneira maravilhosa, onde o Senhor liberaste bênção para o sábado que é santo, o sábado da criação, Papai. Então, queremos entrar nesse descanso, nessa graça, nessa revelação, Senhor, que parece tão, às vezes, distante da nossa vida, Pai, porque é exatamente isso que nós vamos falar hoje, o descanso da paz, meu Deus. Em nome de Jesus, nós clamamos a Ti que haja entendimento das nossas vidas, do que é a paz que o Senhor veio nos dar. Em nome de Jesus, trabalha, opera, Senhor, a nosso favor. Abre os olhos do nosso entendimento, do nosso coração, Pai, para entendermos a profundidade dessa revelação, meu Deus. Em nome de Jesus, a começar do meu coração. Em nome de Jesus. Amém, amém, graças a Deus. Amém. Glória a Deus. Irmãos, nessa contagem do homem que nós estamos trabalhando a respeito de envolvimento, então nós precisamos entender que por que nós estamos falando de envolvimento? Porque o envolvimento é o que vai trazer intimidade e é o que vai fazer com que nós geremos aquilo que o Espírito Santo quer gerar nas nossas vidas para esse tempo. Amém. Então, sem envolvimento, as coisas ficam superficiais, as coisas ficam artificiais, elas ficam plastificadas. As coisas até acontecem, mas não tem aquela, às vezes, é que você vai naquele culto, você fala assim, o culto tava frio, tava esquisito, tava meio plastificado, meio sem a presença. E por que que nós falamos tudo isso? Porque geralmente nós estamos sem envolvimento. Pode até ser que também o culto estava sofrendo algum problema e nós sentimos aquela atmosfera. Mas também tem, às vezes, a nossa parte. Como eu falei para o meu pastor uma vez, eu falei assim para ele: hoje eu não pesquei nada. Sim. Aí ele falou assim para mim: você estava desconectado, porque peixe tinha. Entendeu? Então ele pega, eu estava bem no começo da caminhada e ele já transfere automaticamente a responsabilidade para minha busca, porque o meu culto ele pode ser, ele tem que ser pessoal. Eu não posso depender daquilo que está sendo feito ali só. Logicamente que nós temos uma expectativa que ao irmos a um culto presencial, a estarmos numa igreja, a estarmos no virtual, que o ministério de louvor, que o pregador, ele traga a presença de Deus para que nós sintamos, para que nós realmente nos alimentemos disso. Mas e se isso falhar? E se o Ministério do Louvor estiver desconectado? E se o pregador estiver desconectado? Você também não vai cultuar? Você também vai voltar para a tua casa, como eu voltei aquele dia falando, eu não pesquei nada? E aí ele vem me corrigindo e falando assim, peixe tinha. Você não pescou porque você não estava ali. Ele estava falando para mim assim, você não se envolveu. Porque se você se envolve, independente do que foi pregado, independente da conduta ali, que pode não ter sido uma maravilha, mas com certeza Deus teria te alimentado de alguma forma. Peixe para você teria. Então, todas as vezes que nós saímos da presença de Deus com as mãos vazias, é culpa nossa, porque o peixe está lá. Então, nós precisamos do quê? De envolvimento. E às vezes nós andamos muitos, muitos e muitos anos na igreja, mas andamos mesmo debaixo de um espírito de religiosidade, de costume, de uma estrutura, de um ritual, de uma liturgia. Hoje é domingo, eu vou no culto. Hoje é quarta, eu vou no ensino. Hoje é quinta, eu vou no ensaio do louvor. Hoje é terça, eu vou na visita. E você já acostumou aquilo. Assim como você toma banho, você janta, você almoça, você põe a roupa tal para tal ocasião, você trabalha em tal lugar, você tem o tal carro. E isso, se isso entrar na nossa vida espiritual, acabou. Perdeu o envolvimento. Porque não tem aquele glamour do negócio, não tem aquela expectativa de estar fazendo. Porque você não fica precisando de um envolvimento para pegar a roupa, colocar na máquina, lavar e pendurar no varal. Isso aí você pode fazer roboticamente. Você não pode fazer com raiva, você não pode fazer com descaso, você não pode fazer de qualquer jeito. Porque aí vai rasgar a roupa, vai quebrar a máquina, porque é o que você começa a liberar no ambiente ali. Mas Sim. você lavar a roupa, lavar a louça, limpar a casa, lavar o banheiro, as coisas do dia a dia, você pode fazer com atenção, com amor, com dedicação, mas você não está naquele envolvimento. O que eu estou querendo dizer assim, que você não precisa, você não está fazendo algo que dependa muito assim de você estar ali conectado. Você sabe o que você tem que fazer e você flui. Aí pode até virar uma coisa
mais ritualística ou mais robótica, que vai dar certo. Agora, para cultuar a Deus, não. Se não tiver envolvimento, não vai acontecer nada. E aí nós começamos a nos frustrar por quê? Nós falamos de amor, mas não temos amor. Nós falamos de paz, que é o que nós vamos tratar hoje, mas não temos paz. Nós falamos de prosperidade, mas não temos prosperidade. E nós falamos de saúde, mas estamos doentes na alma, doentes no corpo. E nós falamos e falamos e falamos e falamos de um monte de realidade do céu e nós não conseguimos puxar para a terra. Por quê? Porque não temos envolvimento com aquilo que vai fazer com que isso venha até nós na terra. Então nós temos que ter envolvimento com as coisas. Envolvimento com o céu, envolvimento com o Espírito Santo, envolvimento com o sangue, envolvimento com o nome. Nós vamos trabalhar depois alguns dias, eu creio, falando sobre isso, a necessidade do envolvimento com o sangue. Ah, o sangue de Jesus tem poder. E aí? Não, pastor, só nisso aí já resolveu meu problema, porque aí você vai pegar versículos. Porque a vida está no sangue. Porque o sangue é poderoso. Então, se eu falar o sangue de Jesus, mas você tem aquela realidade dentro do teu coração que a vida está no sangue, que o sangue é poderoso? Ah, não tem. Então não teve envolvimento. E aí o sangue de Jesus Cristo não vai fazer nada. Porque senão, irmão, seria a coisa mais fácil do mundo. A gente sentaria numa praça, numa praia, numa sorveteria e ficaria: o sangue de Jesus tem poder. Agora eu tenho saúde. Agora eu sou próspero. Agora minha igreja deu certo. Agora é meu ministério. Você entendeu? Você seria um produtor gospel. Como eu ouvi uma vez o Roberto Justus falando assim: eu não me interessa onde você está. Me interessa o que você produz. Só que ele trabalha com propaganda e publicidade. Então ele estava liberando os trabalhadores dele assim, cara, fica onde você quiser. Você quer ficar na sua casa, na banheira? Me manda ideia que eu vendo e ganho dinheiro que eu posso te pagar. Você quer ir para a praia? Me manda ideia que eu vou vender e posso te pagar. Agora, não adianta nada você estar aqui no escritório, engravatado, tudo bonito e não fazer nada. Então, o que o Roberto Justo estava fazendo? Inteligentemente, o ramo dele, dá para ele falar para o cara: fique no lugar que você se sinta mais confortável, mas produza. Fique no lugar que você acha melhor, mas faça alguma coisa. Agora nós queremos ficar no lugar confortável e não produzir nada. Porque nós temos agora, não, pastor, agora eu entendi. Agora eu tenho o nome que é sobre todo nome. Tenho o sangue que é poderoso. Tenho isso e tenho aquilo. Então eu vou ficar no lugar confortável e vou só liberar a palavra, vou só dar ordem. E não vai acontecer nada, como não tem acontecido na nossa vida e em muitas áreas. Porque nós ficamos presos nessa mentira. Nós ficamos presos numa estrutura onde nós achamos que é só aquela Dina é um gênio. Quem que lembra da Dina é um gênio? A pastora Fátima, a irmã Dirce, ah lá, já levantou, ah, Maria de Fátima. A velharada tudo lembra. Dini é um gênio. Aí ela pegava, tinha o cabelinho lá, fazia um negocinho e acontecia alguma coisa. E nós achamos que nós somos a Dini é um gênio. E não vai funcionar. Aí, A Rita também, Rita, você também vou falar, hein? quem não lembra, né, Aí então o que Ritinha? acontecia? Aí dentro Eu. disso, o que vai acontecer? Nós vamos nos frustrar. Porque nós vamos ficar debaixo daquela atmosfera. Sim, Ei, pastora José, também tá ligado. pegou bastante filme, hein? Então, aí o que acontece? Dentro dessa atmosfera, nós vamos achar que nós podemos fazer isso. Não, então eu já sei. A magia da palavra de Deus. Sangue de Jesus tem poder. E nem a irmã Dirce falou quinta-feira, está repreendido em nome de Jesus. Sim. Não dá, irmãos. Realidade. O envolvimento vai nos trazer realidade. E a realidade espiritual vai fazer com que as coisas aconteçam. Então, essa contagem do ombro de hoje é isso. Ele quer nos levar no envolvimento com o Cristo que realmente tem algo para nos oferecer. E o que ele tem para nos oferecer exatamente hoje? Paz. Que infelizmente a maioria dos crentes não tem. E é um absurdo isso a gente olhar. Como que crente não tem paz? É complicado, fica completamente antagônico, fica de ponta cabeça o evangelho. Porque a paz é uma coisa básica do evangelho. Mas você conversa com um, conversa com o outro, conversa com um, conversa com o outro, eu não tenho paz, eu não estou em paz. E tá uma perturbação, e tá um desassossego, e tá um caos, e tá não sei o quê. Mas como? Porque não tem envolvimento. Porque não está se envolvendo com o Cristo da paz, porque ele é o príncipe da paz. Nós temos que estar debaixo dessa manifestação, nós temos que viver em paz. Pastor, mas a minha vida está de ponta cabeça, mas não é isso que Deus está falando. A paz, ela excede esse entendimento. A paz, ela ultrapassa esse limite do que está de ponta cabeça.
E graças a Deus nós temos visto também vidas entrando e nós estamos entrando nessa atmosfera, nesse entendimento, aonde nós estamos vivendo a paz independente da circunstância, vivendo a paz independente do que está ao nosso lado. Porque, irmãos, pensa bem comigo. Como que Jesus iria falar de paz, que nós teríamos paz, que nós poderíamos viver aqui de uma forma tranquila, que neste mundo nós teríamos aflições, mas que ele venceu esse mundo? Como que ele iria deixar várias dicas de promessas que nós poderíamos ficar em paz se ele sabia que a nossa vida ia ser cercada de problema? Porque onde você olha é problema. Não precisa ser pastor, qualquer um, crente, pronto, você é crente, problema. Você passou a ser crente, o pastor Jorge Linhares, ele fala assim, a pessoa se converte e fala para mim assim, agora apareceu um monte de problema. Não, agora você está vendo que isso é um monte de problema. Os problemas já estavam aí. É que você prostituía, adulterava, roubava, andava seminua para a rua, fazia o que bem entendia, e para você nada disso era problema. Agora que você se converteu e você está aprendendo as coisas de acordo com a palavra, aí Jesus está te ensinando, ó, isso é um problema. Então, a partir do momento que nós nos convertemos, nós já nos enchemos de problemas, entre aspas, que já tínhamos, e agora começamos a descobrir. Aí aquelas coisas dentro da nossa alma, que a gente falava assim, não, eu vou tocar minha vida assim mesmo, deixa ele para lá ou para cá. Agora Jesus está falando, reconcilia, vai atrás, pede perdão, acerta a sua vida. Mas pedir perdão do quê? Se alguém tiver alguma coisa contra você, vai lá e pede perdão. Se você vai lá, ama os seus inimigos. Amar quem te ama é fácil, isso aí qualquer um faz. Então Jesus vai apertando o cerco para nós e isso automaticamente vai nos tirar a paz, se nós não estivermos antenados naquilo que o céu está fazendo. Agora, eu e você, a pergunta que fica, será que esse Jesus é tão cruel? Será que esse Deus é tão carrasco que ele vai fazer com que nós nos convertamos e que nós sigamos a palavra e fiquemos debaixo de uma atmosfera de perturbação até chegar no céu? Será que é isso que Deus tem para mim? Será que é isso que Deus tem para você? Um estado de perturbação, de desassossego, toda hora perturbada, toda hora tudo virado do avesso? Não, mas quando eu chegar no céu, não, irmão, não é quando você chegar no céu, é agora. A paz é para estabelecer agora. Ah, mas minha avó, meu pai, meu tio, meu irmão, é agora, é Cristo. E Cristo, quem que é o negócio? Quem está te causando? Ah, meu irmão me perturba a mente que eu não sei mais o que eu faço. Mas e Jesus? Ele faz o quê? Ah, minha mãe, o meu marido, minha esposa, mas e Jesus? Bom, então, quer dizer que a influência do teu irmão, da tua mãe, do teu marido, da tua conta financeira, desse problema de saúde que você está enfrentando, ele é maior que a influência do príncipe da paz. Então, é nisso que Jesus está falando, viu? Se envolva comigo a ponto de entender que eu reino sobre isso. Se envolva comigo a ponto de entender que isso daí é um problema que já foi resolvido na cruz do Calvário e que daqui a pouco vai se estabelecer na tua vida. Mas o que você precisa viver agora é deitar e dormir e acordar feliz. Zé Luiz, voz da verdade, me faz dormir em paz e acordar feliz. E isso está sendo uma guerra para nós como crente. Isso é uma vergonha para rasgar meu coração aqui diante dos irmãos. Eu acho, para mim e para você, se nós pensarmos bem, é uma vergonha para o evangelho o mundo olhar para a gente e ver a gente tão perturbado, ver a gente dormindo tão mal e acordando tão infeliz. Me faz dormir em paz e acordar feliz. Tá cantando lá. E é isso que Deus tem para nós. Nós vamos pegar no sono, vamos descansar, nós vamos ter uma noite saudável, vamos ter. E a gente não consegue. Por quê? Porque os problemas dessa vida, as coisas desse mundo, estão com um volume muito maior no nosso ouvido do que o príncipe da paz, do que a frequência do céu, do que aquilo que Deus tem para nós. Então, hoje Deus está nos convidando. Entre no envolvimento, coma essa porção da paz e toque a sua vida de uma forma diferente. Amanhã você vai olhar, daqui a pouco você vai olhar para as coisas e falar assim, não, isso aqui não vai me reger mais. Porque o que que é uma ausência de paz mais do que uma regência? Mais do que uma frequência? Mais de uma casa espiritual? Mais de uma atmosfera? Você olha para aquilo e você sente a tua energia sendo sugada, assim. Você sente você esmorecendo. Você sente aquilo indo embora. Existiram fases da minha vida que eu lembrava da placa de um carro e aquilo me alterava completamente.
porque tinha muito problema com a pessoa que era dona daquele, que era ou é dona daquele carro, sei lá. Então aquilo me sugava tudo, porque a paz ia embora instantaneamente por causa da placa de um carro. E como eu tenho uma memória fotográfica e para placa de carro, os números só. Com o Mateus, Deus ampliou isso. O Mateus ele grava as letras e os números. Sim. Se você falar carro que a gente teve há 20 anos atrás, que o tio dele teve, que o pai dele teve, que o pastor dele teve, ele fala a letra e fala o número da placa. Essa habilidade da letra eu não tenho. A minha memória ela fica no número. Mas eu sei a placa, esse tempo eu estava brincando com isso, eu fiz a placa de mais de 60 carros que eu já tive. Só vendo como é que estava a minha memória, se eu não estava louco ainda. Em nome de Jesus não vou ficar. Mas então, o que acontece? Essa memória, ela me perturbava. E quando que eu fui vencer isso? Quando eu olhei para aquele número um dia e aquele número alterou. Então, como que um número vai roubar a tua paz? Como que um nome vai roubar a tua paz? Um nome. E Deus permitiu uma época da minha vida que começou a aparecer pessoas com o nome ao meu redor. Toda hora eu ouvia o nome. Toda hora. E parece que é igual o negócio do dente. Cara, vamos tratar isso daí logo. Porque agora dá toda hora. Então, se o meu problema era com a Elizabeth, apareceu umas 3 ou 4 no meu convívio do dia a dia, de igreja, de coisa, Elizabeth, 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 Elizabeth. E era um tormento, até que Deus me fez vencer, porque Ele quer te estabelecer na paz. Eu parei de comer algumas coisas porque aquilo me remetia a certas pessoas. Eu parei de gostar de algumas coisas porque aquilo me remetia a certas pessoas. E nós não podemos viver debaixo dessa regência. Sim. Nós não podemos viver debaixo dessa, aonde isso vai exercer um domínio tão grande nas nossas vidas, que nós não vamos comer algo que nós gostamos, porque aquilo vai nos tirar a paz, porque nós lembramos de um acontecimento, lembramos de uma ocasião, lembramos de uma pessoa, lembramos de uma circunstância. Mas se eu gosto de estrogonofe, por que eu não vou comer meu estrogonofe? Ah, não, porque eu lembro do Zé, que me falou um negócio, e aquilo, então se eu olhar para aquele prato de estrogonofe, eu não vejo o prato de estrogonofe. Eu vejo a cara do Zé falando para mim, você é feia. Então nunca mais eu vou comer estrogonofe. Então você vai ser roubado eternamente de algo que você gosta, porque o Zé falou que você é feia. Então, se o Zé falou que você é feio, o que Jesus está falando? Se envolve comigo, vai tratar isso e fique em paz. Esquece a voz do Zé, esquece a frequência do Zé, não interessa a opinião dele a teu respeito, interessa a minha. E eu estou falando que você é linda, que eu te amo, que você é perfeita. Vai comer teu estrogonofe. É isso que Deus tem para nós. Um envolvimento que nos leve a desfrutar de uma paz perfeita que temos disponível em Deus. Uma paz perfeita que nos tire desses ambientes que o diabo vai trazendo, cenários de roubo, para nos levar para lugares, para cativeiros que nunca podemos ter um dia em paz. Sempre debaixo de um espírito de perturbação, sempre debaixo de uma voz de condenação, sempre debaixo de uma voz de culpa, sempre endividado, sempre devendo para alguém, sempre devendo para alguma coisa, nunca tá bom, nunca tá satisfeita, nunca tá feliz, nunca nada. Então a gente tá sempre devendo. Se não deve financeiramente, deve emocionalmente, deve de atenção, deve para um. Se eu mandar oração para, às vezes eu pego meu celular e começo a mandar oração. Aí se eu mandar oração para 20 irmãos, o diabo vai falar assim: ah, você não mandou oração para o pastor Sérgio. Tá, mas eu mandei 20 orações hoje. Outro dia eu mando para o pastor Sérgio. E aí a gente fica condenado e com falta de paz, porque o diabo ele vai pegar aquele que eu não fiz. Mas eu mandei 20 orações naquele dia, que é o que eu consegui. Só que ele quer me cobrar para aquele que eu não mandei. Ele quer levantar um negócio para tirar você da paz daquilo que você não fez. Mas e tudo que você fez? Ninguém te aprova nisso? Jesus não te aprovou nisso? O Espírito Santo não consegue acessar a tua vida para você entrar num descanso em tudo isso que você produziu, fez, entregou, louvou? É aquele negocinho que faltou, é isso que você vai ficar. Perturbado porque você não mandou uma oração, mas mandou 20. Perturbado porque você não fez o estudo do tal negócio, mas você já fez um monte. Perturbado, então, assim, como que nós vamos viver debaixo disso? Por que nós estamos vivendo debaixo disso? Porque nós estamos com ausência de envolvimento, não temos um relacionamento completo com o Senhor Jesus e não conseguimos ficar debaixo do seu reinado do príncipe da paz.
e somos completamente bombardeados por isso. E o Senhor está falando, viu, pega essa porção hoje, você tem 2,2 litros de comida para comer, para se envolver comigo e ter paz. Sim, ainda estamos na escravidão, infelizmente. E isso que o Senhor Jesus quer remover das nossas vidas. Ele está falando hoje, você precisa sair disso. Você precisa romper isso. E às vezes a gente fala assim: ah, mas eu preguei lá e as pessoas falaram que foi uma benção, mas para mim não foi nada. Claro que para você não foi nada, porque você não consegue comer daquela comida. Você conseguiu servir aquela comida, mas comer você não consegue. Se você pegar aí os restaurantes de luxo, eu creio que tem muita coisa que passa pela mão do cozinheiro, passa pela mão do garçom, passa pela mão não sei de quem, vai à mesa, ele só olha. Mas o patrão não dá para ele comer, porque é caro. E ele não tem dinheiro para comprar. Mas ele serve, ele leva. Aí ele chega à noite, ele fala assim: ó, levei lagosta na mesa do fulano, levei filé mignon, não sei o que, na mesa do ciclano, levei. E você, comeu o quê? Ah, o patrão liberou lá um pouquinho de arroz que sobrou, com a batatinha que voltou da mesa, e nós comemos, para não ficar com fome. Batata que voltou da mesa. É, porque vai recolhendo, tá limpinha. Aí ele guarda tudo, à noite ele divide para os garçons. Aí a gente come um pouquinho de arroz que sobrou, umas batatinhas, umas carninhas que a gente vê que não mexeu, a gente faz os pratinhos e a gente come. Porque nós podemos estar debaixo de um espírito de miséria desse, mas aí pode ser um patrão miserável. Mas o teu Cristo não é isso. Mas aí nós temos essa cultura, que nós vamos comer aquele restinho do arroz, com aquele pouquinho das mesas que você vai recolhendo, aí os garçons já tá tudo doutrinado. Ó, presta atenção. Se deixar um restinho, não pedir para levar para viagem, e você perceber que não relou, já guarda que vai ser a nossa janta. Ou vai ser aquilo que nós vamos levar para casa para a gente comer amanhã no almoço. Sempre atrás do resto. Não mexeu, ele mordeu aqui, mas dá para tirar esse pedacinho, joga fora e a gente come para cá. Sempre atrás do resto. Só vê coisa boa, só fala de coisa boa. Fala da lagosta, fala do filé mignon, fala da picanha, não sei o quê, mas só come o resto. Até come um pedacinho de picanha, mas é o resto que o rico comeu lá e deixou lá no prato, que para ele já estava enfastiado. Ai, nem quero tudo isso de picanha. Ah, aí você come. E eu como. E Deus está falando assim, cara, não tem isso para você, irmão. Jesus está falando, eu tenho outra coisa para você. O que que você quer comer? O que que você gosta? Eu vou preparar para você. Uhum. Jesus está esperando como um cozinheiro que nos ama, como príncipe da paz. Fala, filha, faz seu pedido. Filho, faz seu pedido. Eu tenho tudo. O que que você gosta? O que que você quer? O que que você quer se alimentar hoje? Não só de ver passar na sua mão, não só de falar, não só de servir aos outros. Mas aí você não come. Imagina a gente no evangelho mesmo, trabalhando no evangelho, servindo, mandando oração, fazendo isso, fazendo aquilo, e nós vivemos uma vida miserável. Vamos pegar minha vida, a vida da pastora. Então nós estamos servindo, 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 as pessoas estão comendo, estão gostando, estão falando que está uma benção, e a nossa vida fica travada. Então o alimento só vai passar por mim, eu vou servir, as pessoas comem, ficam em paz, ficam tranquilas, ficam felizes, resolvem os problemas, e nós estamos perturbados aqui. Então, que evangelho que é esse que você está vivendo e que eu estou vivendo? Por que essa ausência de paz? Por que essa ausência de envolvimento? E por que nós não nos envolvemos mais? Porque estamos presos. Então, hoje, o convite nosso, hoje, desses dias do Homer, é envolvimento, para quebrar essas cadeias. O envolvimento para nos tirar dessa letargia, dessa indiferença e dessa passividade a respeito daquilo que nos é disponível e não acessamos. A respeito daquilo que nos é por direito e parece que é só para o outro. E continuamos a levantar tristes, cabisbaixos, endividados, chorosos. Aí corremos fazer uma carinha mais assim, porque nós precisamos conversar com alguém, porque agora tem culto, porque agora eu vou pregar, porque agora. E depois, quando desliga a câmera, ah, pastor, só eu e Deus. Imagina a irmã Maria Dirce na quinta-feira, pregou lá quinta-feira, temperamento, foi uma benção. Imagina a hora que ela desligar a câmera, ela tá na casa, lá no apartamento dela sozinha, arrasada, um lixo, triste, moída.
E a pastora Fátima comentou depois, na sexta, acho que sexta-feira, assim, foi a ministração mais leve e mais solta da irmã Dirce até agora no canal, no grupo, na igreja. Ela estava bem, estava tranquila. Só que essa é a realidade dela? Tomara que seja. Porque senão ela vai estar até debaixo de uma coisa ridícula. Aquilo que nós estamos fazendo aqui é a nossa realidade? Ah, mas nós estamos lutando. Não, beleza. Pelo menos você está com envolvimento lutando para sair disso? Ótimo. Mas já pensou? Se a irmã diz na quinta-feira, traz aquela palavra que alimentou um monte de gente, fez um monte de coisa a gente entender, um monte de coisa, sair de alguns lugares e ela desliga a câmera e ela fica lá arrasada. A gente desliga a câmera aqui daqui a pouco e nós estamos aqui destruídos. E não temos alegria, não temos paz em nada. Então isso nós precisamos remover da nossa vida. Entenda que isso é uma atmosfera de engano que se estabeleceu na tua vida e que você está tendo isso como luta, como guerra, como propósito de Deus. E não é guerra, não é luta, não é propósito de Deus, é falta de posicionamento nosso de acessarmos aquilo que o Senhor Jesus tem para nós no envolvimento. Se você está esperando uma resposta, eu estou te dando uma resposta. Isso não é guerra, é falta de posicionamento teu para acessar aquilo que Cristo tem para você. Você não está em luta nenhuma. Ah, eu estou numa luta que eu não consigo me estabelecer na paz. Você não está em luta nenhuma. Se você se posicionar em envolvimento com Ele, a paz vai se estabelecer instantaneamente, agora. Se você decidir isso agora, isso vai se estabelecer agora, porque Ele é o Deus do já. É nesse momento, é nesse instante. Não vai precisar ficar agora, não, agora então eu entendi. Eu vou fazer 60 dias de jejum, vou fazer mais 90, não vai fazer nada. Você só vai crer que o teu Jesus tem a paz para você agora, que excede todo entendimento, que rompe toda barreira, que quebra tudo que você está passando, independente da tua circunstância, em qualquer área, sentido e aspecto. A paz é para já. Aleluia. O resto nós vamos lidar depois. Mas a paz é para que ela se estabeleça agora. Então aqui está falando, a paz era uma saudação hebraica comum, usada para cumprimentar ou dar boas-vindas. Jesus lhe confere um sentido novo e mais profundo, que reaparece nas saudações das cartas do Novo Testamento. A paz de Jesus é a genuína reconciliação com Deus, adquirida por meio de sua morte. Então, nós pegamos esse ensino aqui, desse irmãozinho. Então, o que ele está falando? Ó, Jesus, ele deu uma... falavam muito de paz, mas talvez não entendiam. Aí ele se materializa, aí ele fala assim, eu sou a paz materializada, come de mim. Entendeu? O que você tem que fazer hoje? Comer de Cristo. Ele é a paz materializada. Ele é o príncipe da paz e ele tem alimento nesse reino para servir para todo mundo. Então ele está falando assim, ó, o Novo Testamento vai trazer versículos que nós vamos ler daqui a pouco, se der tempo, para falar exatamente do que eu posso mudar o teu destino porque eu sou a perfeita paz. Eu sou uma comida que te alimenta nesse reino que você acha que não existe. Existe. A paz existe, ela é real, ela é palpável, ela é para você. Pastor, eu sei que a paz existe, mas não para mim. Eu sei que a paz existe, mas no momento, a guerra que eu tô, não, irmão, você não está em guerra. Nisso não. Você está enganada. Você está iludida. Você está com um fundamento errado, que precisa ser removido hoje em nome de Jesus. E eu te abençoo para que você creia e esse fundamento de mentira saia da tua vida e você receba o fundamento novo em Cristo que você pode desfrutar da paz hoje, independente de qualquer coisa. Que esse engano seja repreendido na minha vida e na tua vida, em nome de Jesus, e em todas as áreas que nós estamos perturbados, desassossegados, fora daquilo que é a manifestação do céu, isso caia por terra hoje. E a paz que excede todo entendimento, a paz de Deus que excede todo entendimento, venha sobre a tua vida e sobre a minha vida, em nome de Jesus. É hoje, é agora, é hoje. Nós estamos hoje no dia perfeito para isso. Uma paz. Aí vem o pastor Rodrigo falando assim, Shalom. Aí ele vem dar uma destrinchada para nós. Shalom, ele fala assim, é muito mais que paz. Paz, serenidade, bem-estar em tudo. Segurança, proteção, prosperidade, fidelidade, confiança em Deus. Algo que só Deus pode trazer. Então aqui começa a amplificar ou ampliar o sentido da Shalom, o sentido da paz. É algo, irmão, que só Deus pode trazer. E se nós não tivermos envolvimento, nós não vamos acessar.
Não tem como. Tudo na vida é assim. A minha geladeira hoje, graças a Deus, ela está suprida. Só que se eu não abrir, não pegar o alimento, não esquentar, ou não esquentar, que eu nem gosto de comida quente, eu como muita coisa gelada mesmo. E os caras falam que eu sou louco, mas eu como arroz, feijão gelado, tiro da geladeira e como, eu gosto. Ah, cara, você é louco, eu sou louco, mas eu como. Café. Então, café gelado, eu sou meio atrapalhado. Mas se eu não abrir a geladeira e pôr no prato o arroz e o feijão gelado, quente, do jeito que eu achar melhor, e comer, não adianta nada. Porque minha esposa, se a gente não se relacionar, não vai adiantar nada. Então você acaba não tendo uma esposa, acaba não tendo alimento, porque nós não comemos daquilo. Nós não acessamos aquilo. Hoje, agora há pouco nós estávamos conversando, tinha um pessoal que ia na casa do meu irmão, e o rapaz bebia bastante. Aí dava muito trabalho, a esposa dele passava bastante vergonha, e acabava, iam lá nos aniversários, nas coisas, mas era sempre muito chato. Aí uma festa eu não ouvi lá, na outra não, falei pro meu irmão, cadê o fulano? Ah, cara, ele não bebe mais, ele não vem mais, porque esse ambiente para ele aqui fica muito tentado. Então ele ia na festa, ficava bêbado, passava vergonha, envergonhava a família, a esposa dava trabalho, tinha que às vezes levar embora meio que carregar, então não desfrutava da festa e atrapalhava os outros, porque bebia. Agora ele parou de beber. Agora ele não vai na festa porque para não passar a tentação de ver aquele monte de gente bebendo e ele cai de novo. É uma prudência, mas ele está preso do mesmo jeito, porque ele não consegue desfrutar da festa. O que nós temos que entender é que nós estávamos embriagados no mundo, então não tinha festa para nós. Paramos de beber, mas também não tem festa para nós, porque nós não conseguimos acessar. Não, vai que eu entro nesse ambiente e eu caio. Agora é hora de você desfrutar desse ambiente numa outra pegada, num outro patamar, num outro nível, numa outra frequência totalmente diferente. Agora eu vou naquele ambiente onde tem a bebida, onde as pessoas estão bebendo, se embriagando, mas eu não bebo mais. Agora eu estou livre para ter paz, para comer, para beber, para beber um refrigerante, para comer meu doce e para ir embora para minha casa. Eu feliz, em paz, a minha esposa feliz, em paz, e aquela atmosfera não me rege mais. Mas às vezes nós estamos exatamente dentro desse ambiente. Não, me converti, agora eu não bebo mais. Mas também não desfruta da paz. Porque temos algum bloqueio, alguma resistência, que se tivermos ali, aquela festa não é para nós. Então a gente está fora, sempre fora da festa. O que o diabo quer é sempre te tirar da festa. Ele não quer a festa, ele quer sempre interromper a festa. De alguma forma, ele quer fazer com que você continue triste, cabisbaixo, abatido, destruído, sem paz. E aí o pastor Rodrigo vem, então, ele fala assim, é algo que só Deus pode trazer. Tão forte e tão divina que Deus declara guerra ao mal para estabelecer a Shalom. Então, a Shalom, para mim, depois que eu vi isso aqui, porque a gente começou, né? Porque eu me converti na Presbiteriana Renovada, e lá era Paz do Senhor. E era Paz do Senhor, assim, meio. Tinha um pessoal que tinha um pouco de vergonha. Porque um dia eu estava no ponto de ônibus e tinha os irmãos no ônibus, né, passando no outro ônibus, e o ponto estava lotado. Eu falei, Paz do Senhor, irmãos. Aí tinha um pessoal assim, crente, que falou assim: nossa, ele grita Paz do Senhor no meio de todo mundo, que vergonha. Sei lá. Paz do Senhor, meus irmãos estão lá, Paz do Senhor que cumprimenta, igual falar bom dia, boa tarde, né? Mas tudo bem. Então era um Paz do Senhor assim, meio, cuidado, hein? Aí depois eu fui uma outra cultura que era graça e paz. E aí eu vim agora para o apóstolo Éder, que é Shalom. Aí quando o pastor Rodrigo vem e destrincha Shalom dessa forma, de vez em quando até eu mando no grupo, mando para o pessoal que está chegando, para a pessoa poder entender o que Deus está falando. Então isso aqui para mim é maravilhoso. É Deus declarar guerra ao mal para estabelecer a Shalom. Aleluia. Então ele não está só aqui, paz, paz. Ele olha e fala assim, vamos guerrear contra isso daí. Eu vou estabelecer paz na sua guerra. Aleluia. A Shalom é isso. E porque ele é um príncipe. E porque a paz está no governo dele. Então, quando ele vê a guerra na tua vida, ele fala assim: eu vou entrar nisso daí. Eu vou suscitar guerra aí para estabelecer a paz a teu favor. Eu vou mexer nesse negócio aí. Sabe aquele negócio de Jó olhando? Deus fala assim: eu vou estabelecer a paz em você, Jó. Eu vou suscitar guerra. Eu vou mexer com o seu adversário.
mas eu vou estabelecer paz na tua vida. Ah, pastor, misericórdia, mas ele perdeu os filhos, ele perdeu os bens, ele perdeu não sei o quê. Tudo isso foi restituído. Os filhos dele foram salvos. E Deus fez tudo de novo, mas estabeleceu a paz num ambiente de guerra. Então Deus está querendo se levantar para fazer com que o ambiente de guerra que ele vai levantar para te estabelecer a paz. Deus hoje ele está falando para você, deixa eu estabelecer guerra para te colocar na paz. Entenda Shalom com uma amplitude maior que vai realmente resolver o teu problema. E aí vem aqui e vai falar assim, de modo que Shalom não é uma ausência de conflito, é comprar a briga para trazer a paz. Então, esse envolvimento que você vai ter com o príncipe da paz, esse envolvimento que você vai ter dentro desse ambiente, ele comprou a briga para trazer a paz. Ele comprou aquilo que te doía, que te machucava tanto para trazer a paz. Então, ele olha e fala assim, essa placa de carro te incomoda? Esse número te incomoda, eu vou comprar essa briga para te trazer a paz. E essa comida te incomoda, eu vou comprar essa briga para trazer a paz. O Zé falou que você é feio e te incomoda, eu vou comprar essa briga para estabelecer a paz. Então Deus está disponível para fazer isso para você e para mim. Então, em todos os ambientes, só que para isso, o que nós vamos ter que fazer? Acreditar nisso e nos envolver com Ele a ponto disso se tornar verdade na nossa vida. Amém? Nós vamos ver aqui alguns versículos que eu tinha separado. Colossenses 3,15 vai falar assim: seja a paz de Cristo o árbitro em vosso coração, a qual também fostes chamados em um só corpo, e sede agradecidos. Então, a paz de Cristo, um árbitro. E quem tem sido o árbitro do seu coração? Quem tem dado as regras? Quem tem falado o que é certo e o que é errado? O árbitro, ele fala, aqui deu problema, para. Aqui pode ir. Ele vai trazer, ele vai analisar aquela situação. Então, quando a gente vai falar do árbitro, quem é o árbitro? Quem está nesse ambiente onde você fica achando que você está. Ah, qualquer um pode me julgar. Qualquer coisa pode dar o parecer. Seja a paz de Cristo o árbitro em vosso coração. Não é qualquer um que pode trazer seu parecer. Se você estiver envolvida e eu envolvido, não. Se nós estivermos num envolvimento profundo com o nosso Cristo, através do Espírito Santo, na presença de Deus, o nosso árbitro será, no nosso coração, o nosso Jesus. E ele vai estabelecer algo bom aí. Filipenses 4:7 vai falar assim: e a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. E a paz de Deus. Ah, pastor, você sabe o que eu quero? Eu quero a paz do dinheiro. Eu quero a paz de ver meu filho na igreja. Eu quero a paz. Aí você tem uma lista enorme de paz. E sabe quando você vai ter paz? Nunca. Porque quando resolver esse negócio, vai aparecer outro. Quando resolver esse negócio, vai aparecer outro. E quando aparecer esse negócio, vai aparecer outro. Tinha uma pessoa na minha família que ela falava assim: não, eu não faço tal coisa porque eu tenho essa responsabilidade, eu tenho essa. Beleza. Aí as três coisas que eram os impedimentos para ela não se movimentar foram retiradas da vida dela. Sabe o que ela fez? Nada. Porque na verdade era uma prisão. Ela só usava aquelas três coisas ali que eram verdades, mas não era a realidade dela. Ou seja, era uma realidade, mas não era a verdade dela. Porque ela só usava aquilo de desculpa. Então, para de usar as desculpas para justificar aquilo que você não tem fé para fazer. Para de usar as desculpas para legitimar a tua prisão. Encare a tua prisão de frente. Encare a realidade de frente. Eu não tenho paz. Eu não sei lidar com isso. E acabou. Príncipe da paz, me ensina. Exerça regência sobre mim. Exerça reinado sobre mim. E me tire desse lugar. Se envolva com isso. Aleluia. Aí nós ficamos falando. Não, sabe por quê? A irmã Joselma me chamar para ir na casa. Sabe por que eu não vou, pastora? Porque meu carro é velho. E também eu tenho igreja. E também eu tenho os cultos. Não, mas o culto você grava aqui então, mas é que é. Aí você começa a arrumar desculpa. Aí ela fala: não, então quando Deus trocar o carro e arrumar alguém para tocar a igreja, você vem? Não, aí sim.
Aí passa um ano, eu troco de carro. Amém. Aí passa um ano, eu troco de carro e tem gente já para ficar na igreja. E o culto, logicamente, dá para gravar lá, porque tem internet, tem tudo lá. Vocês vão vir agora, pastor? Não dá. É porque já trocou de carro? Não, mas agora. Entendeu? Então, então é uma mentira, que eu não quero ir na casa dela. Sim. E aí eu fico levantando coisas, obstáculos, que realmente são as minhas realidades. Meu carro é antigo. E a igreja não tem ninguém para deixar aqui por muito tempo. Mas o que é por trás mesmo, eu não quero ir lá. Então é uma entrelinhas, é uma mentira. E quando Deus resolve todo esse problema, eu não acesso, porque na verdade eu não queria fazer. Então eu continuo sem ir, eu continuo sem a paz. Então você está levantando um monte de realidade, mas que não são as tuas verdades. E aí você vai fazer o quê? Sim. Daqui a pouco você continua sem ter paz. Por que que você continua sem ter paz? Porque isso daí não é o que realmente está te atrapalhando. O que está te atrapalhando para você não acessar a paz é a incredulidade, é a falta de envolvimento, é a falta de realmente entender o mundo espiritual que isso está disponível para você. E aí nós ficamos levantando um monte de realidades para combaterem as verdades do céu. Mas na verdade você e eu nós somos incrédulos, nós somos indiferentes ao reinado de Deus na paz, não temos envolvimento com isso. E aí ficamos presos. Efésios 2,14. Porque ele é a nossa paz, o qual de ambos fez um, e tendo derribado a parede da separação que estava no meio, a inimizade, aboliu na nossa carne a lei dos mandamentos na forma de ordenanças, para que dos dois criasse em si mesmo um novo homem, fazendo a paz, e reconciliasse ambos em um só corpo com Deus, por intermédio da cruz, destruindo por ela a inimizade. E vindo evangelizou paz a vós outros que estáveis longe, e tampou o negócio, não sei o que está escrito aqui, mas longe de alguma coisa boa. Então, o que que acontece, irmãos? Para os que estavam perto. Os que Para os estavam perto, longe e os que que estavam estavam perto. perto. A Bíblia falada está do meu lado. Então, então o que acontece? O que que Deus está falando? É um ambiente que você precisa crer. É um lugar que você precisa acessar. E só quem tem envolvimento vai entender isso. Porque nós ficamos lá, essa aqui é a Bíblia falada, irmã, ela dá um... Hoje eu falei, para de me humilhar, porque eu fui ficar procurando no Google lá os negócios e ela tá em tal lugar, tá em tal coisa. Eu falei, para com essa humilhação logo cedo, não precisa fazer isso comigo. Aí pus o nome dela de Bíblia falada. Aí, então o que acontece? O Senhor está esperando com uma ardente expectativa, ele está assim, por favor, acessa isso. Deixa eu reinar sobre a tua vida. Deixa eu te fazer feliz, deixa eu te dar isso que você almeja tanto e não tem, eu tenho. Então nós estamos entristecendo o Espírito Santo, entristecendo o sacrifício de Jesus na cruz, por não acessarmos aquilo que é nosso. A paz é tua. A paz é de quem? É sua. Por que que ele deixou disponível? Para quem? Para ele? Ah, não, eu vou gerar aqui paz porque eu preciso tanto, porque eu vou morrer na cruz, porque eu vou ter que ir lá no inferno, porque eu vou ter que morrer pela humanidade. Então, Pai, ministra paz em mim. Não, Ele é o príncipe da paz. E ele fala assim: eu quero que você faça isso. Eu quero que você viva como eu vivo. Você acha que Jesus não teve bucha para enfrentar? Um monte de problema, mas ele não alterou. Uma vez o pastor Jabes pregou assim, que o céu não está em pânico. O anjo estava sentado numa pedra, subiando, estava tudo tranquilo. Tava pegando fogo no negócio. E o anjo estava lá, sentado na pedra, porque o céu não está em crise, né? Ele falou assim: o céu não está em crise. Nós pensamos que o céu está em crise como nós estamos. O céu não está em crise. O céu não está em ausência de paz. O céu não está em desespero. O céu está em perfeita ordem. E é desse lugar que nós temos que nos envolver, nos alimentar, para que a nossa vida fique em perfeita ordem. Se nós estamos em crise, é porque nós não estamos desfrutando das realidades do céu. O céu não está em crise. Amém? Porque o reino de Deus, Romanos 14, porque o reino de Deus não é comida nem bebida,
mas justiça e paz e alegria no Espírito Santo. Aquele que deste modo serve a Cristo é agradável a Deus e aprovado pelos homens. Assim, pois, seguimos as coisas da paz e também as da identificação de uns para com os outros. Irmãos, mais claro que isso, se torna quase impossível. Não que ele não possa falar diferente se você não entendeu. Mas, ó, porque o reino de Deus não é comida e nem bebida. Então, nós estamos muitas vezes aflitos correndo atrás disso. De comida, de bebida, disso, daquilo. Mas justiça e paz e alegria. Aonde? No Espírito Santo. Então, aquele que deste modo serve a Cristo é agradável a Deus. A recíproca é verdadeira. Se você não serve a Cristo assim, você está sendo desagradável a Deus. Amém? Romanos 5. Espera aí que deu uma engasopada aqui. Romanos 5 vai falar assim: justificado, pois, mediante a fé, temos paz com Deus por meio de nosso Senhor Jesus Cristo, por intermédio de quem obtivemos igualmente acesso pela fé, e esta graça na qual estamos firmes e gloriamo-nos na esperança da glória de Deus. E não somente isso, mas também nos gloriamos nas próprias tribulações, sabendo que a tribulação produz perseverança e a perseverança e vai embora. Calma. Ela já ia falar. Falar nada. Justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Então não tem outra saída. Não, pastor, sabe quando que eu vou ter paz? Quando meu filho voltar para a igreja e eu comprar tal coisa. Sabe quando eu vou ter paz? Quando meu marido voltar para a igreja e a minha filha casar. Never, no Herbert Flowers. No! Entendeu? No. A hora que a Luísa escutar isso aqui, vai ter uma crise. Esse inglês mundiça. Entendeu? Mas é não, irmão. Não, não e não. De jeito nenhum. Não é isso que vai resolver o teu problema. Não é isso. Tira os seus olhos disso. Teu problema não é o teu marido, teu problema não é a tua esposa, teu problema não é o teu filho, teu problema não é pagar essa conta, teu problema não é, não é, não é, não é. Não é. Teu problema é você se envolver com Cristo e desfrutar disso tudo, dessa paz toda, independente de tudo que está te rodeando. É isso que ele está esperando. Esquece tudo isso. Porque você vai resolver esse negócio, daqui a pouco vai ter outro. Vai resolver esse negócio, daqui a pouco vai ter outro. Vai resolver esse negócio, vai ter outro. Sabe o que esse pastor falava também? Esse pastor falou para mim assim: você não pegou peixe porque você que está desantenado? Ele dirigindo, eu na frente, ele me levando para a cidade para pegar o ônibus para ir para minha casa, minha esposa atrás. E como todos sabem, ela sempre foi bem mais crente que eu, desde o primeiro dia que se converteu. Aí ele dirigindo, falava as coisas, e dependendo da resposta que eu dava, ele olhava para assim e falava assim: trabalhe, Espírito Santo. O Espírito Santo trabalhar em mim. Então, o que que acontecia? Trabalho, Espírito Santo. Nós vamos ter que trabalhar. Porque ele falava assim: Deus derruba um obstáculo, a pessoa levanta outro obstáculo. Deus derruba um obstáculo, a pessoa levanta outro obstáculo. Deus derruba um obstáculo. Então você não para de levantar o obstáculo. E Deus está falando: por favor, deixa eu fazer o teu caminho livre. Vai viver em paz. Tem envolvimento comigo a ponto de saber que obstáculos existem, mas você não precisa ficar sofrendo tanto nessa caminhada. Dá para você fazer uma caminhada só na fé que venceu os obstáculos. Eu já venci isso daí. Para de valorizar tanto isso. Para de se ficar, porque, irmão, você sabe o que acontece? Se você imaginar obstáculo, já viu aquela prova que a pessoa corre pulando aqueles negócios? Já viu a força que as pessoas fazem para aquilo lá, que é aquela corrida com obstáculo mesmo? E às vezes você está nessa vida. Exatamente. Às vezes não estamos nessa vida. Correndo que nem louco e ainda tendo obstáculo para pular. E aí, às vezes, a gente vê as pessoas levar uns tombos feios, umas coisas que enroscam naquele obstáculo lá. E por isso que nós temos caído muitas vezes. Ô, Pedro! Por isso nós temos caído muitas vezes. Porque, na verdade, Shalom, Pedro, beleza? Glória a Por isso Deus. nós temos caído muitas vezes, porque Deus está querendo tirar o obstáculo, levanta o obstáculo, tira o obstáculo, levanta o obstáculo.
Sabe quem que é o obstáculo que você levanta? Você mesmo. Eu sou o obstáculo da minha vida. Sim. Eu me levanto para eu mesmo cair. Eu me coloco na frente, não, isso aqui é muita coisa. Eu começo a endeusar, eu começo a engrandecer aquela guerra. Eu não estou desprezando a tua guerra, nem a minha. Não estou falando que isso não é luta, eu não estou falando que isso que não é difícil, eu não estou falando que não dói. Por favor, não pense que eu estou aqui desprezando as nossas guerras. Eu estou falando para você que é possível nós vivermos em paz, independente da intensidade das guerras que estamos enfrentando. Amém. É isso que eu estou falando. Glória a Deus. Eu respeito a tua dor. Eu sei que dói, eu respeito a minha dor, eu sei que é difícil, respeito a dor da minha esposa, respeito todo mundo. Quem sou eu para falar? Cara, eu sei que é horrível. Quem sou eu? As pessoas que falam assim, ah, não sei o que é frescura, não sei o que. Cuidado. Esse tempo atrás, um rapaz falou pra mim assim, ah, depressão é frescura. Porque o patrão dele tava com depressão e ele no gás, molecão novo, voando. Ah, tá com a frescura lá, não atende, tá com depressão. Acho que não deu 6 meses. Acho que não deu 6, né? Você está vendo? Surtou lá, pegou um carro, foi pra praia com a mulher, com a mãe. O que aconteceu? Cara, tô em depressão, tô ruim, liguei pra ele, orei por ele, porque ele julgou e falou assim: isso aí não existe, é frescura. Não é frescura. Só que é possível vencer e viver em paz. Hum. Amém? Eu creio que acabou aqui. Peraí. É... Gente, hoje eu vou fazer 1 hora sozinho. Isso aqui é um. Atos 10. Esta é a palavra que Deus enviou aos filhos de Israel, anunciando-lhes o evangelho da paz por meio de Jesus Cristo. Este é o Senhor de todos. Esta é a palavra que Deus enviou aos filhos de Israel, anunciando-lhes o evangelho da paz por meio de Jesus Cristo. Este é o Senhor de todos. É um recorde. Este é o Senhor de todos. Então, nós precisamos entender que Sim. tudo isso para nós hoje está disponível. E através desse monte de versículo, desse monte de coisa, tudo que foi falado, irmão, eu creio que a nossa porção de hoje é isso. A proposta de Deus para nós hoje é isso. Pega esse Homer, pega essa porção de hoje, gaste tempo comigo e se estabeleça na paz. Se estabeleça nesse lugar. Entre nessa regência, entra nesse lugar no Espírito. Tinha um pastor que ele ensinava muito sobre isso. Tem um lugar no Espírito. Então ele falava assim, é porque que a mesma coisa que a pessoa fala não tem a mesma força, porque é do lugar espiritual que ela está falando. E é verdade. Às vezes a gente vê a pessoa falar a mesma coisa, só que a abrangência daquilo, ou aquilo que gera de alimento dentro de nós, daquela mesma, às vezes usa até as mesmas palavras, mas quando você ouve de certos lugares, de certas pessoas, não é por causa da pessoa, mas é por causa do lugar espiritual que ela habita, e ela consegue puxar aquilo que ela está falando. Então ela traz aquela realidade. Porque é no lugar espiritual que a gente está. Então, uma das obrigações da minha vida, e da vida da minha esposa, daqueles que estão ministrando a palavra, você que está ministrando a palavra, você que está fazendo, é nossa obrigação estar num lugar espiritual saudável, para você trazer aquilo sobre quem está te ouvindo. Porque a pessoa está gastando uma porção da vida dela para te ouvir. Vocês estão aqui, vai dar 1 hora gastando uma porção da vida de vocês nesse sábado para nos ouvir. Então eu tenho obrigação em Deus de falar de um lugar espiritual onde eu traga alimento, onde eu traga vida, onde eu traga um entendimento que realmente valeu a pena gastar essa 1 hora comigo. Porque senão era melhor ter ficado dormindo. Hoje mesmo fazia muito tempo que eu não tinha isso, mas hoje foi uma guerra para levantar. Tocou aquele relógio, a pastora Fábio não apareceu, era 10 para 6. Aí eu virei assim e falei assim, eu vou esperar ela abrir a porta. E ela não abria a porta, e não foi nada, eu vou esperar acender a luz. Aí deu 6:03, eu levantei, aí que ela apareceu também, e faz. Por quê? Porque eu queria ficar na cama hoje. Talvez fosse a tua vontade também. Só que você está aqui. E aí eu sou responsável, nós somos responsáveis por isso. Então, aqueles que você está ministrando, você é responsável por gerar um ambiente espiritual, uma comida fresca, um negócio saudável, e que realmente você fale de um lugar espiritual onde mude realidade. Então, é isso que Deus está querendo hoje. Um nível de envolvimento, que você entre num lugar no espírito
que você tenha uma realidade espiritual, que aquilo se torne um alimento para você e você consiga romper aquilo. Porque senão fica só uma palestra, fica só um conhecimento, fica só mais uma hora. É, mas só que não tem alimento, mas tem que ter alimento. Sim. Tem que mudar o destino do negócio. Beleza? Em nome de Jesus. A pastora não vai nem orar hoje. Eu vou orar, vou encerrar, ela vai ficar sem você quer falar alguma coisa? Queria orar. Ela quer orar hoje. Então ela vai orar. Irmão, Deus abençoe da minha parte é isso daí. Ela vai orar, encerrar. Até amanhã, em nome de Jesus, 7h30, para a glória de Deus. Amém? Porque na oração a gente já fala o que precisaria falar, não é? Aí, ó, ela vai falar alguma coisa. Escapa do raio, mas não escapa dela. Ai, ai. Vamos orar então. Ô Senhor, tu tens nos trazido essa realidade de ser o príncipe da paz, Senhor. E a tua palavra nos diz, ó Rei da Glória, que tu nos libertaste do império das trevas e nos transportaste para o reino do Filho do seu amor, no qual temos a redenção e a remissão dos pecados, Pai. Aqui tu estás falando para nós, ó Rei da Glória, que em primeiro lugar tu nos libertaste dessa cegueira maligna que Satanás havia colocado sobre nós para que não entendêssemos o evangelho. O príncipe desse século fez isso, ó Rei da Glória. Mas há aquele que é o príncipe da paz, aquele que tem um território santo para nos colocar e nos arrancar do principado daquele que cega o nosso entendimento, Pai. E queremos te louvar, te agradecer, porque tu não começaste uma obra maravilhosa dessa para deixar pela metade. Tu disseste que tu nos libertaste, depois tu nos transportaste a duas movimentações tuas. Senhor, tu nos liberta e depois tu nos planta num principado diferente, num território diferente. É por isso que nesse território, Senhor, nós podemos ter a redenção e a remissão dos nossos pecados. Ali, Senhor, diante daquele que é o regente desse principado, aí nós temos toda a liberdade e libertação que precisamos, Senhor, porque já estamos com as nossas raízes fincadas nesse território, Pai. Então, tira de nós todo o engano, Senhor, todo o embaraço, a vida agora, que tem prendido os nossos pés, as nossas vidas, em ambientes que foram gerados e gestados por nós, ó Rei da Glória, e por aqueles que estavam ao nosso redor. Satanás, por muitas vezes, com a sua malignidade, gerou sementes dentro de nós, ó Rei da Glória, e nós, de alguma maneira, por causa da nossa fragilidade, da nossa humanidade caída, adâmica, e a influência satânica, Pai querido, gestamos algo, e agora, Senhor, estamos com esse filho nas mãos e não sabemos o que fazer, mas nós clamamos diante de Ti que todo filho, toda árvore que foi colocada nesse território, e não é uma árvore, Senhor, que Tu plantaste em nome de Jesus, que o próprio território comece a expulsá-la. E sim, Senhor, traz o machado para cortá-la pela raiz, se necessário for, Senhor. Não queremos mais andar nesse principado de paz, nesse principado onde o regente é o Cristo vivo, esteja trazendo, como teu filho falou, um antagonismo e ambiente se torna ao redor da nossa alma para que não desfrutemos da paz que excede todo entendimento. O Senhor diz na tua palavra aqui em Isaías, Senhor, que nós somos, tu nos conservará em perfeita paz, porque o nosso propósito é firme, porque confiamos em ti, Senhor. E tu disseste também que justificados, pois, pela fé. Pai querido, em nome de Jesus, nós queremos que essa fé faça efeito e entremos neste lugar de paz, porque o Senhor não nos deixasse suspenso no ar. Não, Senhor, tu nos transportaste. Então, que haja verdadeiramente, Senhor, uma frutificação, porque as nossas raízes estão neste lugar de paz, Senhor, e que possamos entender essa medida para hoje, Pai, e andarmos nesse lugar, então sejam destruídas as cadeias infernais de medo, as cadeias infernais de ansiedade, as cadeias infernais da correria, do dia a dia, da aflição, porque no mundo tereis aflição, mas eu vos deixo a minha paz, não como o mundo a dá, eu deixo a minha paz para que vocês saibam que eu venci o mundo e vocês, por conta de eu ter vencido, podem entrar nesse lugar, porque eu estou vivo. Então, Senhor, dá-nos essa porção nesse dia, para que vivamos uma vida em completa e perfeita paz. Tu és Deus e Senhor. Muito obrigada, Pai. Senhor, queremos colocar também essa última manifestação, que toda cobiça para com as sobras do Egito, para com aquele resto, Pai, a tua palavra nos diz, Senhor, que havia um populacho dentro do povo que saiu do Egito, Senhor, que ficava reclamando. Não era o povo em si, mas havia um populacho, como em nós ainda há o mover da carne, que fica reclamando para as coisas lá do mundo, papai.
fica se movimentando, porque a carne é uma mendiga, Pai. A carne é algo que precisa ir para a cruz, em todo o tempo, Senhor, a cada dia, negue-se a si mesmo. Então, Pai querido, ela fica reclamando, esperando as sobras, esperando a movimentação da escravidão, da miséria, que quer produzir em nós os farrapos espirituais, ó Rei da Glória. Mas nós clamamos que o teu Espírito que nos traz a paz venha nos revestir de realeza, em nome de Jesus. E esse populacho seja colocado na cruz do Calvário, porque o Senhor é Deus, seja depositado aos teus pés para destruição. Como tu destruíste a morte, junto com a destruição da morte, tu nos dás todas as coisas. Então, que esse espírito de miséria saia da nossa vida, que deixemos de desejar as coisas do Egito. Um cenário tão triste como teu filho pregou no começo dessa ministração. Venha o teu reino sobre nós, venha as vestes, ó Pai, de realeza sobre nós, e que essa mendicância espiritual, esse espírito de miséria, esses farrapos, esses trapos de imundícia gerados por Satanás, seus demônios, desde o mais alto escalão até o menor dos adversários, sejam todos agora cortados, sentenciados pelo poder da tua palavra, tu és Deus, e que possamos viver em paz. Em nome de Jesus, desfrutando da tua abundância. Em nome de Jesus. Amém e amém. Graças a Deus. Amém, amados. Em nome de Jesus. Glória a Deus. Amém. Amém. Glória a Deus, abençoe. Shabbat Shalom. Amanhã, 7h30, em nome de Jesus Cristo. Amém, Abraço, está amém. encerrado. Amém. Glória a Deus.